Olá pessoal, meu nome é Gustavo Gair. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um dos palestrantes do Fórum dos Conservadores aqui de Goiânia, né? Que vai acontecer no dia 13 e 14 de março. Então, ele nos concedeu um tempo do seu dia de segunda-feira, feriado. Olha só como uma pessoa dedicada para a causa, né? Tá lá em João Pessoa, todo mundo sambando nas ruas, mas não Taiguara, meu amigo. Taiguara tá aí fazendo vídeos com colegas lá de Goiânia que ele conheceu hoje, para poder ajudar a trazer à tona, né, essa pauta e também divulgar o nosso fórum que vai ser aqui em Goiânia. Taiguara, para quem não conhece, que eu acho muito difícil, né, quem estiver assistindo hoje com certeza já deve ter ouvido falar dele, ele é um jornalista, é um escritor, advogado, ele tem uma conta no Twitter famosíssima, ele é o cara do Twitter, ele é cheio de criar as tendências do Twitter, o povo vai lá, copia e cola, eu já recebi um monte, agora eu já recebi um monte de print screen de threads seus que você soltou, né? E além disso, escreve para duas fontes de mídia, não é, até agora? Quais são? É o Brasil Sem Medo e o Senso em Comum também, né? Brasil Sem Medo e Senso em Comum, que a gente sabe que são novas fontes aí que trazem a verdade, né? Fora dessas falácias que o jornalismo tanto quer empurrar na nossa garganta. Então, Taiguara, eu queria primeiro que você falasse qual é a pauta que você vai trazer para o nosso fórum aqui no dia 13. Dia 14, né? Você vai ser dia 14, só para uma coisa. Eu sou dia 14, exatamente. Qual é a pauta que você vai trazer para a gente? Bom, primeiramente, agradecer aqui também o interesse de vocês, né, nesse paraibano aqui, como você disse, não tá pulando carnaval, né, no dia de hoje, mas e agradecer o interesse de todos os que vão participar, estão vendo essa pequena entrevista. Então, o tema que eu escolhi para a palestra é a necessidade de uma cosmovisão cristã como pressuposto de uma política conservadora. Por que eu escolhi isso? Primeiro porque eu acho que está faltando um pouco de senso espiritual dentro do debate público conservador. A gente vê que boa parte dos conservadores, não só aqui no Brasil, mas também no estrangeiro, eles tentam restringir conservadorismo a questões que seriam, vamos dizer assim, o termo impróprio, mas seriam questões técnicas. Por exemplo, você é conservador se você defende aqui liberdade econômica. Então você tem aqui algumas bandeiras, menos Estado, menos impostos, menor regulação, etc. Isso faz de você conservador. Você é conservador quando você defende aqui segurança pública, verbas para policiais, armamento, etc. Isso faz de você conservador. Mas você não liga esses pontos, né? Você defende uma coisa, defende outra e não liga todos esses pontos numa perspectiva integrada. O que está faltando na defesa de um valor conservador que faz com que muitas vezes alguns oportunistas peguem uma pauta ou outra e se apresentem como conservadores e enganem todo mundo. O que aconteceu muito na eleição de 2018, né? Exatamente. Então, porque as pessoas devem começar a se perguntar o seguinte: porque eu votei nesse cara aí, eu dei minha confiança a esse cara, por qual motivo, e agora ele está fazendo o contrário do que eu pensava, né? Isso aconteceu muito, eu não preciso nem citar nomes, todo mundo já sabe aí o tanto de traidor que está de todo lado aí. A indignação é nacional, pode continuar. Exatamente, todo mundo já experimentou essa noção de que existe uma traição muito forte da parte de alguns, né, que surfaram numa onda conservadora. Mas por que isso? Porque esse pessoal pegou uma pauta que é facilmente consumida, armamento. Eu vou lutar aqui pelos policiais, pelas armas para o povo e etc. E pronto. E aí todo mundo diz, esse cara é conservador, né? Esse cara aqui é uma pessoa que eu posso dar a minha confiança, né? Ou eu vou defender aqui menos Estado, menos impostos, etc. Esse cara é conservador, vou dar aqui minha confiança a ele. Chega lá, o cara vai aprovar aborto, vai para a CPMI das fake news, vai defender tudo que nós não aceitamos, né? Uhum. Tudo que nós não aceitamos. Mas por que isso? Está faltando uma visão de que conservadorismo não é só você defender questões econômicas,
nem questões de políticas públicas, nem estratégia, que isso é uma coisa que eu escuto muito aí, não sei o que, nós temos que ver aqui a estratégia, existe uma estratégia por trás disso. Quer dizer, todo mundo só está pensando na picuinha política, na picuinha. No nível mais superficial. No nível superficial, exatamente. E nesse nível superficial, você joga uma palavra ou outra, uma palavra-chave, e as pessoas pegam aquilo ali e acham que aquilo é o suprassumo de conservadorismo, né? Você joga lá armas, aí o cara pega, isso aqui. A liberdade econômica, o cara... Não é assim, não é assim. Conservadorismo é uma atitude de vida. É uma atitude de vida. Por que você defende liberdade econômica? Por qual motivo? Porque isso está ligado à liberdade de ter armas. Porque isso está ligado também à liberdade de uma família se constituir e não ter a intervenção do Estado dizendo como ela deve educar seus filhos, inclusive moralmente e religiosamente. Então, essas coisas todas estão interligadas. Mas você só consegue perceber que existe uma trama se você sai do nível superficial e vem para o nível mais profundo. Esse nível mais profundo é o que eu chamo, é o que todo mundo chama, de cosmovisão. É a sua visão de mundo. É como você entende, como você enxerga o universo. Como você enxerga que as coisas funcionam no mundo real. Então, cosmovisão é isso. Se você não tem uma cosmovisão, na minha opinião, cristã, você não consegue compreender o que é um verdadeiro conservadorismo e vai ficar aí caindo o tempo todo só em pauta. Uma pauta, outra pauta, etc. E não avança para nada mais profundo. Eu entendi. Eu vou até tentar falar com as minhas palavras, você me fala se eu conseguir entender de uma forma clara o que você disse, né? Então, existe uma atmosfera extremamente progressista, esquerdista no qual a gente vive. Então, qualquer pessoa que apresenta qualquer traço que destoe um pouco dessa hegemonia progressista já é uma pessoa confundida como conservadora. Só porque ela apresenta um determinado ponto, no caso das armas, Estado menor e economia mais livre e tal. Só que tudo isso são ramificações, né? São folhas de uma árvore e o que você vai tentar fazer é mostrar que tudo faz parte de um tronco e a gente tem que chegar na raiz. Na raiz disso daí, para ver de onde se origina tudo isso daí. Por que o conservador tem essa visão nesse ponto, nesse, naquele, e que ser conservador engloba muito mais do que 1 ou 2 ou 3 pautas específicas nessa superficialidade que é a discussão, o debate político hoje. É isso? Exatamente. Você não sai dessa superfície, uma superfície que é feita apenas de uma camada de palavras em muitos sentidos vazias, né? Isso aí não é política de verdade. Isso aí não é conservadorismo de verdade. Isso não é gente que está interessada em entender como as coisas funcionam na realidade e então lutar para obter o bem comum na política, porque é para isso que existe a política. Você quer que eu dê um exemplo? Eu disse que não ia citar exemplo, mas vou citar só um, que esse daí é notório e público. O Alexandre Frota. Com certeza. O Alexandre Frota é conservador? Era conservador? Nunca foi. Não é, nunca foi conservador. O Alexandre Frota nunca foi conservador. Aí porque soltou uma ou outra pautazinha aqui, vou defender aqui o Bolsonaro, sou contra o PT, virou o conservadorzão do momento. Olha aí o resultado. Quer dizer, como é que você avalia isso aí? Como é que você vai chegar numa noção para não cair numa enganação dessa? E não contribuir com mais sabotadores em próximas eleições. Perfeitamente. Não contribuir com mais sabotadores e não fazer com que você mesmo se sabote. Porque tem muita gente sabotando a si próprio dentro de uma perspectiva conservadora. Em que sentido? Pessoas que, ao invés de buscar se formar, se educar, não é? Perceber como é que funciona a realidade, perceber como é que funciona realmente a política, educar-se como um ser humano íntegro, moral, porque é isso que é conservadorismo antes de qualquer coisa, não é? Pessoas que, ao invés de estarem fazendo isso, estão perdendo todo o tempo de suas vidas em discussões políticas mesquinhas, né? Em coisas superficiais, em tretinha,
né? Em ficar brigando com fulano de tal, vou soltar uma fofoquinha aqui e tal, vou soltar outro aqui, e vamos agora fazer um movimento contra aquele ali. A famosa disputa de egos, né, que eu acho que está acontecendo em grande parte no movimento também, da direita, dos conservadores. Essa disputa de egos, né, isso está tá minando cada vez mais a onda, não é não? Muito, muito. Mas por quê? Porque não há cosmovisão. Não existe cosmovisão. Se você não enxerga que para ser conservador você precisa ser uma pessoa íntegra, então você vai achar que conservadorismo, para você desenvolver uma política conservadora, você vai ter que fazer a mesma picuinha política que todo mundo fez, só mudando a conotação. Antes o pessoal fazia essa picuinha política aqui, cheia de tretinha, de fofoquinha e etc., de mesquinharia, para os socialistas, agora eu vou fazer ela para o outro lado. Mas não é assim. Isso não é conservadorismo de verdade. Para você ser conservador, você tem que ter uma moral íntegra. Você tem que sobreviver num mundo que por si é revolucionário. Como é que você sobrevive num mundo que é revolucionário, que está revoltado contra Deus? Né? Você só sobrevive se você está profundamente enraizado em Deus mesmo. Exatamente. Então, se você não está enraizado nele, se você não tem o seu coração fincado no coração de Deus, então você não consegue fazer nada. É simples. É simples. Você vai ser uma peça a mais nessa luta diária da revolução, né? De revolucionar o mundo, de mudar o mundo contra a realidade. E você não vai saber nem que está fazendo isso. É a doutrinação. Eles não percebem o idiota útil, né? Agora, mudando de assunto, para te conhecer, para quem estiver assistindo, poder te conhecer melhor também, você parece ser um rapaz jovem. Quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. E olha, você é 10 anos mais novo que eu, olha só. Você nunca passou pela fase esquerdista, Taiguara? Eu tive uma curtíssima fase esquerdista no início da minha adolescência, mas ela acabou tão rápido quanto iniciou. Foi, aí, ó, tá vendo? Você foi na caverna, né, e voltou pra luz. Eu também fiquei alguns anos como esquerdista, tinha camiseta do Che Guevara. Eu tô te perguntando isso porque teve um pensador, eu tô tentando lembrar o nome dele aqui, mas me fugiu a memória, que ele disse o seguinte: ninguém é esquerdista, as pessoas estão esquerdistas, porque é da condição natural do ser humano ser conservador. No sentido de conservar os costumes, de conservar os princípios, de conservar a própria vida e a vida daqueles que a comunidade. Né? Que ser esquerdista é um desvio da condição natural que nos levou a evoluir até onde estamos hoje. Você concorda com essa afirmação? O normal é você querer conservar aquilo que você ama. Não é? A atitude conservadora, ela é intrínseca ao ser humano. Não é? Você começa primeiro ponto, você começa a viver. Vamos colocar as coisas dentro da situação histórica concreta. Você começa a viver, começa a trilhar aí seu caminho no mundo, você começa a trabalhar, você começa a andar por aí. Você não vai querer que ninguém lhe mate, você não vai querer que ninguém lhe roube, né? Você não vai querer que ninguém lhe sacaneie, seja desonesto com você. Por quê? Porque você quer conservar aquilo que você tem e aquilo que você é. Você não vai querer que mintam contra você. Por que você não quer que mintam contra você? Porque você quer que a sua imagem, a sua reputação sejam conservadas da maneira como elas são, né? Então, quando você vive, você busca conservar. Isso é interessante, porque você se desenvolve como pessoa na medida em que você conserva aquilo que já possui. É como um crescimento por camadas. Uhum. Então, você não vai abrindo mão daquilo que você era para se tornar um outro alguém. Essa seria uma perspectiva revolucionária, né? Eu vou negar o que eu sou para me tornar um outro alguém. Não. Você vai construindo a sua vida por camadas e vai evoluindo e se desenvolvendo e conservando aquilo que ficou. Então, a atitude conservadora é a atitude íncita ao ser humano. O ser humano, ele é propriamente conservador. Ele quer conservar. A nossa existência, né? A nossa é intrínseco. Você não tem como ficar revolucionando sempre. Como é que você vai ficar revolucionando sempre o que você é? Você é hoje uma pessoa e amanhã é outra? Não tem como.
E se você revolucionar 2 vezes, volta ao ponto de partida. Quem foi que falou isso mesmo? É 180 2 vezes e 360. Você vai 180 e volta para o ponto de partida, entendeu? Até um revolucionário, um agente revolucionário, precisa conservar os resultados da revolução, porque senão ele não consegue realizá-la historicamente. Você pega aí o Partido Comunista, a União Soviética, vamos dizer, durou 100 anos. Ela durou 100 anos? Não. Eles fizeram a revolução e depois eles conservaram. E conservaram tudo que eles tinham. Ao custo de muito sangue, né? Muito genocídio, mas conservaram. Mas conservaram estrutura, conservaram o partido, conservaram o poder, conservaram as pessoas. Né? Mataram alguns nos expurgos lá que eles fizeram. Milhões, só alguns. Não tem nada, porque na China também. Agora, então, olha, você já está se organizando para vir visitar. Você já veio a Goiânia alguma vez? Nunca fui a Goiânia. Se prepara, é uma cidade muito bonita, tá? Pessoas muito simpáticas, você vai sentir um ambiente muito acolhedor. Como eu disse, é de maioria conservadora. Então você vai ver um espírito, assim, um DNA de interior, mas uma estrutura de cidade grande. Então eu acredito que você venha depois do fórum, passe mais uns dias aqui para conhecer melhor a cidade. Eu sei que você deve ter uma vida muito atribulada, né? Toda a sua carreira, a gente já mostra isso. E, bom, de qualquer forma, eu queria terminar, muito obrigado pela entrevista, mas antes de terminar, se você pudesse fazer uma chamada, um convite especial, assim, para o pessoal poder comparecer no fórum, seria muito interessante. Eu agradeço enormemente pelo convite de vocês, estou bastante ansioso e empolgado para participar do evento, e eu não tenho dúvidas de que vai ser um prazer tremendo, não só para mim, mas para todo mundo que for participar. Porque a gente vive um momento no Brasil que a gente tem uma chance de retomar os rumos, não é? E essa chance ela tem de ser aproveitada, mas ela não tem de ser aproveitada só como país. E essa é uma noção que precisa ser reativada na cabeça das pessoas. Ela tem que ser aproveitada em cada um de nós, não é? Há um santo da minha devoção, São José Maria Escrivá, que ele fala o seguinte: olha, se você quiser mudar o mundo, primeiro você, muda outra pessoa, porque aí já são 2 canalhas a menos no mundo, né? Porque se eu mudar eu e você, então já somos 2 canalhas a menos. Então a gente tem que botar isso na cabeça. A mudança, né, a restauração de uma civilização, ela não ocorre apenas com base no governo, né? Na mudança governamental, na mudança da política. Não, ela ocorre em cada um de nós. A política é realizada, a política vista como bem comum é realizada em cada um de nós. A gente precisa recuperar isso. É mudar o nosso estilo de vida e nós sermos pessoas mais íntegras. E eu acho que se formar e se educar para isso é algo que é válido para todos nós. Por isso, a importância de eventos, né, e de congressos e de seminários que estão surgindo em todo o país, simpósios, para discutir precisamente isso. Por que nós devemos nos educar? Né? Por que nós devemos ser pessoas melhores, ser um canalha a menos no mundo? E a importância de um evento como esse que vocês estão fazendo em Goiânia reside exatamente nesse ponto. Né? A gente vai ter a oportunidade de conversar como é que é ser um conservador de verdade e não apenas alguém que decora aí 3 palavras de um roteiro para poder ficar jogando no público. Então, convido todo mundo aí, será um prazer tremendo estar com vocês. Eu espero que todos se façam presentes num momento assim de muito valor para todos nós. Na sua fala, eu lembrei da Madre Teresa de Calcutá, quando ela ganhou o prêmio Nobel, o jornalista perguntou para ela assim: mas, Madre, o que você acha que nós deveríamos fazer para trazer a paz mundial, para melhorarmos o mundo? Ela disse: vá para casa e ame sua família. Eu acho que é o que você disse, né? Que no amor que você tem com a sua família, você acaba tentando ser um ser humano melhor, né? E aí, por em diante, você acaba sendo um canalha a menos e cultiva ali filhos que serão outros canalhas a menos para o mundo. Agora, eu espero que esse tipo de evento se multiplique pelo Brasil inteiro. Torço para que você viaje o Brasil inteiro, se você puder, né? Claro. E leve esse conteúdo, leve essa sabedoria para o máximo de pessoas possível. Te peço para que você sempre tente achar no seu dia, na sua vida, no seu dia a dia, momento para poder ajudar, porque você ajuda muito esse movimento,
né, pelo que você escreve, pelo que você fala, pela pessoa que você é hoje, principalmente para os mais jovens, né, como eu disse, sou 10 anos mais velho que você, principalmente para os mais jovens que podem ver em você aí um modelo a ser seguido. Então, parabéns pelo seu trabalho, estamos muito, muito felizes de poder recebê-lo aqui no dia 13 e 14 de março, tem que deixar bem claro para todo mundo ouvir. Se você quer saber como você pode adquirir os ingressos, vai estar aqui embaixo na descrição, ou não, se você estiver vendo esse vídeo em alguma outra rede social, você vai clicar lá na bio, se for no Instagram, ou você vai ter um link em cima, se for no Facebook. Aqui perto desse vídeo vai ter um link onde você vai poder acessar o site, vai mostrar para você todos os palestrantes, os pontos que eles falarão e o ingresso para você poder adquirir. Agora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo nessa segunda-feira. Agora você pode ir sambar à vontade. Samba não, cara? Nem um pouco. Nem eu, cara. Nem um pouco. Então, voltemos aos livros, aproveitar esse feriado, ler um pouco, nos prepararmos mais, porque tem muita batalha, né? Tem muita batalha pela frente, não é não? Com certeza, Gustavo. Eu agradeço bastante, foi um prazer, né, conhecê-lo, ainda que virtualmente, nos conheceremos pessoalmente nos dias 13 e 14 de março, lá em Goiânia, e eu estimulo aí mais uma vez a todos que participem do Fórum dos Conservadores de Goiânia. Vai ser muito bom para todos nós, tenho certeza disso. Que Deus abençoe todos nós. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.